Oi, aqui é o Everton, roteirista dos vídeos do Meteoro XP, quadro de biologia aqui do Meteoro. Normalmente, sou eu quem narro esses vídeos junto com a Ana, mas hoje, quem vai narrar o meu roteiro junto com a Ana é uma convidada mais do que especial. Sônia Bride é jornalista, repórter e escritora. No livro Diário do Clima, a Sônia escreveu sobre a viagem dela por 14 países, buscando explicações e soluções para o problema das alterações climáticas. Assim como o personagem do vídeo de hoje, a Sônia Bride também nos inspira a amar e cuidar da natureza. Quem foi o cientista que previu o aquecimento global, inspirou Darwin, ajudou Thomas Jefferson e encorajou a independência das Américas? Alexander von Humboldt nasceu em 1769 em Berlim. Como todo ser humano, Humboldt também passou por dificuldades. O pai dele morreu quando ele tinha 9 anos e a mãe não era muito amorosa. A mãe de Humboldt não deu a ele nenhum afeto, mas compensou dando ao jovem alemão a melhor educação disponível na época. Humboldt tinha tudo para se tornar um homem comum da elite prussiana. A mãe dele queria que ele fizesse economia, administração pública ou algo parecido. Humboldt deixou os próprios sonhos de lado para viver os sonhos da mãe. Até os 27 anos, Humboldt trabalhou como funcionário público, inspecionando minas de exploração de metais. Mas Humboldt achava tudo isso uma grande chatice. Ele queria mesmo era viajar pelo mundo e conhecer as coisas que a natureza dá. Nossa! Isso só foi possível em 1796, quando a mãe de Humboldt morreu e deixou para ele a liberdade para viver os próprios sonhos e, o mais importante, uma farta herança. Em 1799, Humboldt começou sua jornada para conhecer o chamado Mundo Novo. Humboldt foi um dos primeiros a vir para a América do Sul para explorar a natureza, e não os povos americanos. Humboldt era o louco das medições. Ele andava com 42 instrumentos científicos diferentes para medir as mais diversas coisas, como altitude, temperatura, magnetismo, eletricidade e ponto de ebulição da água. Ele tinha até um cianômetro, instrumento que é usado para medir o quão azul está o céu. Um dos primeiros grandes feitos de Humboldt foi subir o vulcão Chimborazo, no Equador, a montanha mais alta do mundo quando medida a partir do centro da Terra. Nenhum europeu havia chegado tão alto e ninguém jamais havia respirado um ar tão rarefeito. Humboldt não chegou no topo, mas foi quase. Faltou pouco mais de 350 metros. Para o Humboldt já era o suficiente. A beleza da paisagem vista do Chimborazo e talvez a falta de oxigênio fizeram com que Humboldt tivesse uma epifania. Ele percebeu que nosso mundo é um sistema formado por relações complexas entre seres vivos e ambiente, com conexões por toda parte. Nada, nem mesmo o mais diminuto organismo, poderia ser visto de forma independente ou separada. Tudo está interligado. Vendo a natureza como uma teia, Humboldt logo percebeu sua vulnerabilidade. Na Venezuela, os espanhóis tinham derrubado extensas áreas de florestas para plantio de monoculturas. O desmatamento tinha deixado o ambiente mais quente e mais seco, aumentando o deslizamento de terra e tornando as inundações mais frequentes. Já se passaram mais de 200 anos e a gente ainda não aprendeu a lição. Visitando os grandes centros industriais na Rússia, Humboldt também alertou que o desmatamento e que as grandes massas de vapor e gás de centros industriais estavam alterando o clima. A profecia de Humboldt se concretizou. O planeta em que a gente vive já está 1 grau Celsius mais quente que o planeta em que Humboldt viveu há 150 anos. As ideias de Humboldt inspiraram personalidades na ciência, na política e até nas artes. Esses ossos de mastodonte foram responsáveis por estabelecer um vínculo entre Humboldt e Thomas Jefferson
ex-presidente e principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os europeus acreditavam que todas as coisas do Novo Mundo eram uma versão menor ou mais degenerada do mundo natural encontrado na Europa. A descoberta de vestígios de um mastodonte, que na época foi confundido com um mamute, era a prova que Jefferson precisava para mostrar ao mundo que a América também era capaz de fazer coisas grandes. Humboldt sabia disso melhor do que ninguém e aproveitou a descoberta do mastodonte para puxar assunto com Jefferson. Jefferson, que também não era bobo, estava interessado em uma vasta porção de terras na fronteira com o México, que naquela época estava sob domínio dos espanhóis. Humboldt conhecia as colônias espanholas na América, melhor até que os próprios espanhóis. Ele entregou a Jefferson um relatório completo sobre essas regiões, incluindo mapas, dados ambientais, sociais e econômicos. A ideia de Humboldt de que a natureza era em si mesma um domínio da liberdade também era admirada por Jefferson, que se reunia a Humboldt como um dos mais excelentes ornamentos da época. Humboldt foi o primeiro naturalista a associar o colonialismo à devastação ambiental e social da América. Humboldt percebeu que os espanhóis derrubavam extensas áreas de florestas para dar lugar a monoculturas que não eram destinadas à alimentação dos agricultores, mas sim à exportação, que rendia lucros somente aos colonos espanhóis. Humboldt escreveu: a monocultura e o modelo de produção agrícola voltado à exportação e ao lucro não criam uma sociedade feliz. O bem-estar público não pode ser medido de acordo com o valor de suas exportações. A justiça e a liberdade são mais importantes do que números e a riqueza de uns poucos. Mas os europeus não se importavam com isso. Eles chamavam a América de Novo Mundo porque acreditavam que a América era um continente sem história, que simplesmente tinha brotado no oceano. Mas Humboldt não considerava os nativos sul-americanos como bárbaros sem história. Humboldt não só reconheceu, como também se encantou pela riqueza de culturas, crenças e línguas encontradas aqui. O naturalista também condenava a escravidão, que chamava de o maior dos males. Nenhuma raça está acima da outra, porque são todas igualmente criadas para a liberdade, dizia Humboldt. Todas essas ideias inspiraram Simón Bolívar, um dos libertadores da América. Bolívar utilizou os livros de Humboldt para despertar nos sul-americanos um sentimento de orgulho do próprio continente. Bolívar se tornou amigo de Humboldt e até utilizou vários mapas desenhados pelo naturalista alemão para levar vantagem em confrontos contra os colonizadores espanhóis em terrenos desconhecidos. Bolívar se referia a Humboldt como o verdadeiro descobridor da América. Vários naturalistas também foram inspirados por Humboldt. Dentre eles, um jovem estudante e bacharel em artes chamado Charles Darwin. Durante a graduação, Darwin lia os livros de Humboldt, contando sobre as aventuras vividas na América do Sul. Os trabalhos de Humboldt não só motivaram Darwin a fazer uma expedição para explorar a natureza na América do Sul, como também deram orientações sobre como e o que observar e como escrever sobre isso. A irmã de Darwin chegou a reclamar, dizendo que de tanto ler Humboldt, Darwin tinha pego as expressões francesas floreadas dele. Antes mesmo de embarcar na expedição do Beagle, Darwin já conhecia a América do Sul pelos olhos e palavras de Humboldt. Depois de explorar uma selva brasileira e ficar maravilhado com tamanha beleza, Darwin escreveu: antigamente eu admirava Humboldt, agora eu quase o venero. Enquanto lia os relatos de Humboldt sobre onças e jacarés predando as capivaras, Darwin escreveu: que carnificina frequente na magnífica e calma paisagem das florestas tropicais. Mostrar como os animais caçam uns aos outros. Ah, que verificação positiva! Isso dá luz a uma teoria que talvez eu possa trabalhar.
E Darwin trabalhou nessa teoria, que tinha como foco a luta pela sobrevivência. Isso deu origem a nada mais, nada menos que a teoria mais importante das ciências naturais, a teoria da evolução. Com toda essa fama, Humboldt chegou a causar uma crise de ciúmes no homem mais conhecido da época, Napoleão Bonaparte. No primeiro encontro entre os dois, Napoleão desdenhou do trabalho de Humboldt, dizendo: "Então você tem interesse em plantas? Eu sei como é. A minha esposa também tem." O ciúminho de Napoleão atingiu tal nível que ele chegou a acusar Humboldt de ser um espião, principalmente por causa de suas críticas ao colonialismo. Até hoje, os trabalhos e ideias de Humboldt têm influência na ciência. Aliás, algumas ideias bem malucas. Por exemplo, em 1800, Humboldt descreveu como os nativos pescavam peixes elétricos utilizando cavalos. A ideia é bem simples, é só colocar os cavalos na água. De acordo com Humboldt, os peixes saltam da água para atacar as pernas dos cavalos. Após vários ataques, os peixes ficavam exaustos, o que permitia a captura segura desses bichos. Na época, as pessoas não acreditaram muito nisso, achando que tudo não passava de história de pescador. Mas em 2016 foi publicado um artigo para testar se era mesmo possível pescar um peixe elétrico com cavalos. E por mais incrível que pareça, sim, é possível. Nesse estudo, os cientistas viram que esse comportamento de saltar antes de dar a descarga elétrica é um comportamento defensivo dos peixes elétricos. A descarga elétrica fora da água tem uma força muito maior que a descarga elétrica embaixo d'água, o que justifica o salto dos peixes das pernas dos cavalos. Em um outro artigo publicado recentemente, os cientistas compararam o Timboraço descrito por Humboldt em 1800 com o clima e a vegetação encontradas lá nos dias de hoje. A geleira da montanha retrocedeu 450 metros e as plantas já migraram cerca de 500 metros em direção ao topo para fugir do calor. As alterações climáticas já são uma realidade. Humboldt não era conhecido apenas entre os cientistas. A gente pode dizer que Humboldt foi um dos grandes divulgadores científicos. Ele fazia questão que suas cartas relatando novas descobertas fossem publicadas em jornais. O último projeto de vida de Humboldt foi também o mais ambicioso. Ele queria unir tudo o que se sabia sobre o universo em um único livro. Em uma carta para um amigo, Humboldt escreveu: "Tenho a grande ideia de descrever todo o mundo material, tudo o que conhecemos hoje sobre os fenômenos do espaço celestial e da vida na Terra, das nebulosas à geografia dos musgos sobre as rochas graníticas. Tudo em uma obra e em um trabalho que ao mesmo tempo estimule a linguagem viva e encante a mente." Humboldt sabia que unir todo o conhecimento do universo em um livro era impossível. Porém, mais do que um cientista, Humboldt era um sonhador. Ele dedicou os últimos 25 anos da vida dele a esse projeto. O sonho de Humboldt deu origem a um livro dividido em vários volumes chamado Cosmos, que só na Europa vendeu mais de 40 mil cópias. Humboldt morreu em 1859. Aos poucos, a história do maior naturalista de todos os tempos foi sendo apagada da memória das pessoas. De acordo com Andrea Wulff, historiadora alemã que escreveu a biografia de Humboldt, um dos motivos desse esquecimento foi a Primeira Guerra Mundial, que fez surgir na Europa um forte sentimento contra tudo o que era alemão. Mesmo assim, ninguém coleciona tantas homenagens quanto o naturalista alemão. O nome de Humboldt está presente em cerca de 100 animais e 300 plantas, 2 geleiras, 8 montanhas, 2 asteroides e até em uma cratera na Lua. Dentre as homenagens mais famosas, podemos citar a fria e nutritiva corrente de Humboldt, que nasce na Antártica e leva nutrientes para os peixes da costa do Chile e do Peru, o belíssimo lírio de Humboldt, o simpático pinguim de Humboldt,
e a impiedosa lula de Humboldt, uma feroz predadora que chega aos 2 metros de comprimento. Todas essas homenagens são mais do que merecidas. Humboldt era um visionário, um verdadeiro amante do conhecimento. Como dizia Carl Sagan, nós somos a maneira que o universo encontrou de conhecer a si mesmo. Humboldt é o maior exemplo disso. Lembrar do amor de Humboldt pela ciência e pela natureza pode ser importante para inspirar mais pessoas, não só a conhecer, mas também a preservar esse pedacinho do universo do qual fazemos parte. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Denis e a Daiane, que ganha dele a mensagem que segue. Dai, você me ensinou muitas coisas sobre o mundo que existe além do físico, além das tensões da vida. Muito sobre a beleza da vida que existe, mas que não se repara. Sobre como a felicidade existe até que ela vá embora. Sei que muitas vezes fui um tolo, mas eu queria dizer que aprendi. E quero você em minha vida para sempre. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu!